Olá, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. E sejam bem-vindos a esse novo vídeo. Hoje a gente vai falar de metáforas, que é um tema amplamente ligado à arte, né? Eu acho que sempre que a gente fala da terapia de aceitação e compromisso, alguém fala do uso de metáforas. Então, as duas coisas já estão ali, em conexão, né? Em relações ali. As pessoas elas já entendem que a arte ela é uma terapia experiencial e com isso vêm as metáforas como parte delas, Uhum. dessas experiências e como parte de atividades estruturadas que também cabe à arte fazer no consultório para que a reflexão faça mais sentido. Isso. E eu acho que como as duas coisas estão muito interligadas, metáforas e arte, assim, não é raro que a gente escute, às vezes em supervisão, ou às vezes em discussões de grupo, alguém perguntando assim, ó: "Então, eu quero trabalhar com o meu paciente isso, que metáfora eu uso?", né. Uma Uhum. tendência muito grande das pessoas a buscarem metáforas prontas para Jogar serem. no chat GPT, pegar naquele livro lá de metáforas, né? Isso, a gente tem o grande livro de metáforas da ACT, que tem um monte de exemplos de metáforas prontas para serem utilizadas, né. Uhum. Eu acho que então as pessoas querem normalmente encontrar metáforas prontas, né. O que eu uso com o meu cliente? Então, assim, me dá uma dica, me orienta, que metáfora que eu posso utilizar aí? A gente tem várias metáforas que são amplamente conhecidas na literatura, né, que são muito faladas, que estão nos livros, como eu vou dar um exemplo das que eu acho que são mais conhecidas. A metáfora do buraco, a metáfora do bolo de chocolate, que são uma das mais conhecidas, né, então Aham. tem, não sei se você pensa em outras também quando a Eu gente penso fala do ônibus, né? Dos passageiros do ônibus. passageiros do tem até A o vídeo outra que é muito similar também a essa, que é do Russ Harris, que é Demônios a Bordo. Demônios a Então, eu bordo. gosto muito dessas que me vêm rapidamente na cabeça. A do Tigre. A do Tigre eu consigo alterar ela para vários cenários, vários contextos. Tem de ansiedade, tem para relacionamento abusivo, para os ciúmes dentro do relacionamento abusivo. Então, acho que é tudo adaptável também de contexto a contexto. Isso. Acho que tem um vídeo no YouTube, né, que além do ônibus, a do convidado indesejado, também tem no Sim, vídeo, então acabam sendo amplamente utilizadas. Então, assim, essas normalmente são as mais conhecidas, a gente só está citando elas aqui, mas se alguém quiser saber mais também pode perguntar pra gente, acho que a mas gente pode gravar um em shorts também, né, Tati? sobre Depois elas. aqui. Uhum. Sim. Só que, gente, eu acho que o intuito desse vídeo, por que que a gente não está citando as metáforas para vocês, né? Porque o intuito desse vídeo não é dar metáforas prontas para vocês, Uhum. é trazer a reflexão que, às vezes, para uma metáfora fazer mais sentido, para o indivíduo ser impactado pela metáfora, que é o objetivo que a gente tem com o uso dela, às vezes a gente precisa criar metáforas específicas para aquele paciente. Por isso que o nome do vídeo de hoje é como criar e utilizar metáforas em sessão. Exatamente, senão corre o risco de acontecer o que aconteceu comigo, que eu já trouxe nos vídeos anteriores aqui das dificuldades do terapeuta, de só criar uma metáfora que fazia sentido para mim, mas não tinha nada a ver com o cliente, o negócio não ia dar certo nunca mesmo. Daí fica Isso. aquele grilinho assim, né? Cri-cri na sessão que não deu E certo. ele fica assim, oi, né? Tipo assim, não entendi nada. Então, e eu acho que daí a gente já entra num assunto importante para dizer aqui, se a gente usa uma metáfora do cliente, o qual a gente precisa explicar a metáfora para ele, já começa que talvez a gente tenha escolhido a metáfora errada, né? Porque se uma metáfora tiver que ser explicada para o nosso paciente, Não deu certo. não deu certo o processo, né? E não deu certo porque nós não escolhemos a metáfora ideal, ou talvez a gente tenha utilizado uma metáfora pronta. Não foi o seu caso no exemplo que você deu aqui, né, Ana? Você não usou uma metáfora pronta, você criou, mas uma que fez sentido para você, não para Uhum. ele, né? Mas talvez a gente tenha usado uma metáfora pronta que não fez sentido para ele, talvez a gente escolha uma metáfora que faça sentido para a gente, mas para ele isso não pegou. Aham. E sabe, Tati, que agora a gente falando disso, minha cabeça foi para um lugar aqui de Uhum, adaptar de contexto a contexto, claro, que para o cliente, mas também das nossas
variáveis culturais, das nossas atualizações culturais. Tem uma metáfora que é aquela do... Eu não sei o nome dela especificamente, mas é do rádio, que é imaginar que os seus pensamentos estão sintonizados numa rádio, que daí fica aquele barulho, fazendo um chiado, e você fica com aquele pensamento constante. E aí eu fiquei pensando esses dias, né, passado uns meses atrás, eu fui fazer isso com o cliente. O cliente, ele olhou para mim dando risada, assim, falou assim, eu entendi o que você quis dizer, mas acho que agora a gente tem que adaptar para o Spotify, né? Um cliente mais novo, que normalmente não teve contato com rádio, né? Como eu tive, acredito que você também é negociado do rádio, que era comum. Talvez não faça sentido, porque ele já vai para streaming de áudio, né? Que eles não são fechados, por exemplo. Sim, então acho que a importância da gente adaptar também a metáfora dentro do nosso contexto atual. Então, e aí quando a gente fala de metáforas, a gente também pensa a função da linguagem por trás delas. Não é só ter uma forma metafórica para ser uma terapeuta áctil, entender a função da metáfora. Então, quando a gente fala lá no nosso primeiro vídeo, se eu não me engano, sobre a linguagem, né, ser parte do sofrimento humano, o Reis também fala uma frase que eu gosto muito, que é a linguagem como uma bênção e maldição humana. Então, nesse caso, nós terapeutas podemos e devemos usar a linguagem a nosso favor como uma bênção. Então, a gente vai usar da linguagem para intervir por meio das metáforas. E pode ser a linguagem dita, a comunicada na sessão, né? A Tati estava falando aqui comigo agora há pouco de outros exemplos, de metáforas que também podem ser usadas, que não necessariamente essas contadas. Isso. E acho que a gente tem que pensar nisso, né? Antes da gente entrar nisso, eu só queria trazer para vocês uma frase do Skinner, em que ele explica, relacionado à linguagem, o que é uma metáfora. Tá? Então, o Skinner, lá em 57, ele fala assim: a metáfora é um subtipo de um tato estendido. E o que ele quer dizer com isso? Ele fala assim: o tato estendido é uma parte do comportamento verbal, da linguagem, que é bem mais complexo e ocorre quando uma resposta é evocada por um novo estímulo que tem semelhança com o estímulo anteriormente presente. Então, essa é a função da metáfora. Então, eu vou trazer uma história, uma situação que tem semelhança com algo na vida do paciente, que é um comportamento-alvo que eu quero trabalhar. Né? Então, eu vou olhar para essa semelhança e vou trabalhar na tomada de perspectiva. Sabe? Então, se eu olhar para aquela mesma situação que o paciente está vivendo, de uma outra perspectiva, se eu consigo fazer ele olhar para uma situação semelhante que ele está vivendo de uma outra perspectiva, talvez eu consiga uma intervenção mais eficaz com ele. Até para que ele saia daquele único foco que ele está percebendo, o sofrimento, o problema. Então, transformar numa outra perspectiva, aquilo que a gente está tentando dizer, às vezes, por várias e várias sessões, a pessoa não está entendendo, é importante para trazer uma outra forma de linguagem, de comunicação, esses dados que a gente gostaria de fazer na intervenção. E eu acho que é isso, assim, porque às vezes, quando eu tiro daquela perspectiva única, que é da vida do próprio paciente, e consigo fazer ele olhar de uma outra perspectiva, talvez eu consiga uma intervenção mais eficaz, eu consiga ajudar ele a desfusionar com ideias que estão muito fortes quando ele olha só para a história dele, eu consigo fazer ele olhar para a situação que ele está exposto, às vezes com menos sentimentos, com mais abertura. Com mais abertura e disposição, menos intensidade emocional, não é menos sentimentos, é menos intensidade emocional. Porque aí, com menos intensidade emocional, eu consigo refletir um pouco melhor sobre situações semelhantes, parecidas com o que eu estou vivendo, e generalizo para a minha situação. E é ótimo, porque quando a metáfora faz sentido para a pessoa mesmo lembra depois na sessão, né? E fala, eu percebi aqueles passageiros do ônibus subindo de novo. Tomando a direção. Então, a pessoa mesmo retoma, e isso é muito importante, porque fez sentido para ela, ela entendeu e ela está observando, aumenta esse repertório de observação e fala, né, ainda do que a gente gostaria que a pessoa tivesse entendido e compreendido. Esses dias eu gravei até um shorts aqui para o canal, falava um pouquinho da metáfora do trem errado, né? E foi um shorts que teve bastante visualização, assim, mais de 2 milhões de visualizações. Percebi que o pessoal gostou da metáfora, que eu vou usar ela para dar uma perspectiva aqui
dar um exemplo de tomada de perspectiva. Então, é uma metáfora, por exemplo, que eu já usei em alguns casos de a qual a gente está trabalhando uma pessoa que entrou num relacionamento em que ela sabe que não tem os valores que ela procura em um relacionamento, né? Não vai levar ela onde ela queria. Que é assim, ó, será que você não pegou o trem errado? Né? Sabe quando a gente pega o trem que leva a gente para um destino ao qual a gente não quer chegar? A gente quer chegar num outro destino. E quando a gente pega o trem errado, será que a gente fica nesse trem até chegar no destino? Ou é melhor a gente descer na primeira parada? Porque a volta vai ser mais curta, vai ser mais fácil, menos demorada, com menos sofrimento. Então, só um exemplo de tomada de perspectiva com uma metáfora. Então, às vezes, se eu trago isso para a pessoa que está dentro de um relacionamento, que está claro para ela, por exemplo, que não vai levar ela onde ela queria, exemplos, tá? Então, uma situação em que a pessoa quer um namoro, que é um relacionamento sério, e ela está dentro de um relacionamento em que a pessoa deixa claro para ela que não é isso que ela quer. Uhum. Mas e aí, como eu fico pensando como a gente, nossa, eu super entrei na metáfora, porque eu fiquei pensando como que a gente, né, nesses casos, dependendo da pessoa, do contexto, pode facilmente ser fisgada por um pensamento assim de, mas eu paguei essa passagem, eu investi, eu não quero perder o meu investimento. E aí eu fico até o fim para ver onde que vai dar esse trem, mas eu já sei, eu tô super incomodada que não vai dar certo, que não é o caminho que eu quero ir. Eu estou o tempo todo naquele trem pensando assim, mas eu queria ir para outro lugar, mas eu não saio, eu continuo. Eu penso assim, para mim, é uma metáfora que me fiz, é que eu criei agora, tá? Mas pensando na minha vida. É a mesma coisa de você ir para um lugar, para um restaurante, começar a comer uma comida e a comida tá ruim. Aí você fala assim, paguei, eu vou comer, mas tá ruim, tá horrível a comida. E assim, por que eu não paro logo de comer aquilo e vou buscar outra comida que eu gosto? Né? Mas não, aí eu vou comer aquilo que eu não gostei, daí eu vou me sentir mal porque foi desagradável a situação e não vai ter espaço para eu comer uma outra coisa que eu gosto, porque eu já estou satisfeita. Né? Então, criei agora pensando na minha vida, tá? Porque como eu me sinto frustrada quando isso acontece. Sim! E veja como a nossa cabeça ela faz relações incríveis. A gente começou a falar do trem errado, do investimento, do ter que ficar ali, e de repente a tua cabeça já te levou para o lugar do restaurante, da comida, da frustração. E é isso que a nossa cabeça faz, e é muito importante quando a gente está com os ouvidos e olhos atentos da ACT na sessão, porque melhor metáfora não é a que a gente está criando, mas é que o próprio cliente criou e nos deu de bandeja. Quantas vezes eu já escutei algumas assim de é que eu sinto que o nosso relacionamento é como se fossem duas trilhas diferentes. A minha é assim, assim, assado, que eu gosto. A da outra pessoa é assim, assim, assado. Ou outras que dizem, às vezes eu sinto como se eu estivesse numa teia de aranha tão embolada e eu não consigo ver o resto. Pronto, pega a teia de aranha, entra na teia de aranha com a pessoa, entra na trilha. Ela te deu a deixa para criar uma metáfora, né? Eu acho que eu até compartilhei aqui com vocês num vídeo que uma paciente minha uma vez me falou assim, ó, que estava lendo um livro que falou da figueira, né? Ela falou assim, que eu estou embaixo de uma árvore que tem figos, os figos estão caindo, estão estragando, eu não estou comendo nenhum porque eu não sei qual escolher. Então ela me deu uma metáfora. E na verdade eu acho que daí a gente pode entrar num assunto que a gente introduziu aqui, que a gente fala do uso de metáforas, e realmente dizendo que é bastante importante a gente criar as metáforas que o paciente às vezes traz pronta para gente, mas não precisa ser só a metáfora. A gente pode usar outros recursos com a mesma função da metáfora. Nessa paciente que eu trouxe para você aqui nos vídeos anteriores, ela usou um livro de literatura. Tá vendo? Assim, não é metáfora, mas tem a mesma função de tomada de perspectiva. Então, eu vou olhar para a semelhança da minha vida com uma outra perspectiva. Aí entra livro, né? Entra poesias, entra músicas, séries. Músicas, trechos de série em que a gente trabalha um personagem, jogos que a gente pode jogar um jogo com um paciente que tem algo parecido com alguma coisa na vida dele para poder discutir, né? Hoje a gente fala bastante do uso, às vezes, de RPG e outros jogos em terapia. Né? Então, séries, personagens, literatura, música, acho que tudo isso tem a mesma função de tomada de perspectiva. Então, não precisa ser só metáfora.
Tá? É que a metáfora é mais conhecida, mais falada e por isso mais utilizada. E também, Tati, dentro disso, eu vejo importante que nós, terapeutas, a gente se atente ao universo daquele cliente e a gente também faça perguntas básicas e simples, mas para saber se vai fazer sentido a nossa intervenção. Então, desde se perguntar do ônibus, né? Você já dirigiu? Né? Já Você andou de ônibus? dirige? Já Sabe, andou de ônibus? sabe Sabe que tem como outros que é? passageiros? No Como que ônibus. é? Aí eu sempre dou a referência quem é aqui de Curitiba. Eu falo assim, você já imaginou o Inter 2 lotado em horário de pico? Sim, Pronto, a sim. pessoa já visualizou o que eu quero dizer. Aí o negócio vai. Agora, Aí, se a gente pega uma pessoa de outra rede social que talvez nunca andou de ônibus, né? Uma vez eu brinquei com um aluno meu, ele assiste os vídeos, talvez ele vai assistir, né? Eu falei assim para ele: você já andou de ônibus? Daí ele falou assim para mim: uma vez só. Daí eu brinquei com ele: olha, te conhecendo só se for o ônibus de turismo, né? Eu brinquei com ele, porque às vezes não faz parte da realidade do indivíduo andar de ônibus. Então não faz sentido. Talvez ele nem vá, ele não colhe a metáfora para ele. não dê certo. É pegar a realidade. Tem, Uhum. assim, quando você fala de livros, Tati, eu lembro muito de um que várias clientes mulheres, envolve gênero, já Uhum. me falaram, e foi por conta disso que eu comecei a ler, fui atrás daquele livro, A Prateleira do Amor. Uhum. Muitas pacientes já chegaram e disseram assim: acho que eu tô me vendo bem para trás nessa prateleira do amor. Sim. Então, para mim, enquanto terapeuta, também é super importante que eu entenda essa referência que ela traz para também entrar junto com ela. E veja, ela me deu a deixa. Aí, se eu quiser Isso. reproduzir isso, eu preciso perguntar: você já leu aquele livro, A Prateleira do Amor? Não, nunca Uhum. li. Então, eu posso fazer uma sinopse Sim, para sim. explicar o que eu quero dizer também. Então, é Isso. importante que a gente pergunte se a pessoa conhece, a pessoa tem a vivência, a pessoa sabe do que a gente quer falar para que faça sentido essa transformação de uma função Isso. de uma palavra para outra, de um contexto, de um estímulo para o outro. E para fazer mais sentido ainda, ao invés da gente fazer a sinopse, eu acho que a gente tem que perguntar para o paciente assim, do que você gosta? Tipo, é um paciente que joga futebol, é um paciente que é gamer, é um paciente que gosta de anime. Então, assim, vamos entrar na vida desse paciente, entendendo o que é a realidade dele, para a gente criar uma metáfora baseada na realidade dele. Então, assim, se ele gosta de anime, eu vou lá assistir, ler o anime que ele gosta. Um paciente que joga bola, eu vou tentar criar uma metáfora que tem a ver com o jogo de futebol, né? Que pode estar relacionado ali, um gamer que joga o que ele joga, que personagens. Paciente que trabalha, às vezes, com o mercado de investimentos, a gente pode usar a metáfora de investimentos em algumas coisas, que aí vai fazer sentido. Então, Isso. como criar uma metáfora? É importante que a gente saiba se faz sentido para aquela pessoa, o contexto, que a gente entenda a realidade dela, dos gostos dela, e influência de gênero, de idade, porque, que nem eu falei do rádio, o mais novo nunca vai saber o que é um rádio, algumas talvez não saberão o que é andar de ônibus. Então, é muito importante que a gente se atente a esses contextos para que a gente faça as metáforas e aí tem aquele sentido que a pessoa pegue e fale: puxa, é verdade, eu estou percebendo os passageiros nesse ônibus. Isso. Ou então, assim, né? Eu jogo bola, faz uma metáfora, tipo, nossa, faz todo sentido com a minha realidade, porque quando eu jogo bola eu entendo esse paralelo que você está fazendo. Então, assim, vamos trazer algo que vai fazer sentido para aquele paciente, para que a gente não precise sentar e explicar, porque se a gente está explicando é que faz sentido para a gente, não para o outro. Então, assim, a gente tem que criar na realidade do paciente, então, usando histórias que fazem sentido para ele e pensando na função que essa metáfora tem que ter. Então, a gente não usa metáfora por metáfora. Então, qual é o meu objetivo no trabalho da metáfora? Porque senão fica assim, quem faz arte usa metáfora, então eu vou usar a metáfora na sessão. Vou pegar o livro, né, aqui, do grande livro das metáforas, que tem muitas metáforas de um contexto cultural diferente, de país diferente. Vou jogar no chat GPT, vou pegar isso aqui, vou falar na sessão e vai dar certo. Aí fica aquele cri-cri. Isso, assim, contexto cultural diferente, eles falam de pântano. Tipo assim, no Brasil não tem pântano. Né? Então, assim, vai falar para o paciente que não. Que, assim, tá, você lê lá, você até entende, mas assim, a gente não vive isso, areia movediça, né? Tipo, a gente até sabe como funciona, porque a gente já viu em filmes e tal. Mas assim, ninguém de nós aqui já pisou ou conhece alguém que pisou numa areia movediça, né? Então, não são metáforas que culturalmente fazem sentido para os brasileiros no geral.
E não é uma crítica ao livro também, é Não? apenas um adendo aqui que a gente possa adaptar, né, para a Isso, nossa realidade e principalmente a realidade do cliente. isso, porque quando eles escrevem no livro, eles estão escrevendo numa realidade que aquilo faz sentido. Né? Então, como a gente adapta? Então, se não é uma crítica ao livro, é só pensar assim, olha, o que eu vou falar, se o cliente vai entender aquilo, se vai fazer um sentido importante para ele, né? Então, se não, então o que vai fazer sentido e por que eu vou usar? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, aprendi uma metáfora super legal. Então agora eu vou tentar usar com todos os meus pacientes. Não é isso que a ACT coloca. Tá? Então, eu sei que às vezes a gente aprende, a gente fica empolgado com uma coisa nova que a gente aprendeu, a gente quer usar com todos os pacientes. Mas não dá para reproduzir para todos sem uma avaliação funcional também, né? De contexto a contexto. Porque para alguns pode ser que aquilo vai servir muito, vai ser muito efetivo. Para outros, tipo assim, não era o momento, não era até porque algo a ser trabalhado no o momento. terapeuta também tem que ter a consciência da função da metáfora naquele momento, o que ele quer fazer com aquilo, ele quer transformar qual o estímulo, o que ele quer promover de intervenção, ele quer promover a aceitação, ele quer promover a desfusão, ele quer promover vários desses processos, ele quer promover uma abertura e aí uma ação engajada aos valores. É importante que o terapeuta saiba também o que ele quer fazer com essa metáfora. Isso. E quando ele está ciente disso, assim, por que eu vou intervir, de que forma eu vou intervir, né, que processo eu estou desejando trabalhar com o paciente, eu consigo criar uma metáfora com aquele objetivo. Então, eu acho que quando o livro da ACT traz uma metáfora pronta, na verdade, a função não é a gente pegar essa metáfora pronta e utilizar, é a gente entender quando ela foi criada, qual era a função dela. Entendendo a função, a gente pode ajustar ela com a mesma função, criar uma outra história. Entender qual era a função da intervenção, né? O sentido que tinha aquilo. Isso mesmo. Então, eu acho que por isso que o livro traz tanto, quando ele fala assim, o grande livro de metáforas da ACT, porque ele traz tantos exemplos, né, de metáforas. Não, talvez as pessoas achem assim, para eu escolher uma que faz sentido para mim. No meu ver, não é isso. É para dar modelo, né? Para dar modelo funcionalmente de possibilidades de metáforas que podem ser utilizadas, aos quais eu entendendo a função e ela está bem compreendida, entendendo que meu paciente precisa de intervenções com essa mesma função, eu vou criar a minha própria. Né? Eu acho que é por ali que esse é o objetivo do livro, por isso que a gente não está criticando o livro. Eu acho que ele é bem útil nesse sentido, só que eu acho que às vezes ele é mal utilizado. Sim, e tem muita metáfora em todos os livros da arte, sempre tem uma metáfora, mas observem por que tem. Não é só para dar uma metáfora, mas sempre é num contexto explicativo de determinado processo do Hexaflex, determinada intervenção. Então, isso é um olhar importante. E quando a gente pega essa compreensão, a gente desenvolve também o nosso ouvido e o nosso olhar da arte. Que aí, na sessão, a gente vai lembrar de algo que funcionalmente faça sentido para aquela pessoa e ainda ficar atento também no que a pessoa vai dar para a gente de bandeja. Né? Que nem a teia de aranha, que nem eu falei, da montanha, da trilha, diferente. Isso, e ficando atento que a pessoa. Até eu gosto de usar um recurso que eu tenho utilizado cada vez mais, porque eu acho que a gente sempre tem que utilizar, né? Como tudo na vida pode ser bom e pode ser ruim, a arte fala isso. Eu acho que a gente também tem que aprender a utilizar a inteligência artificial a nosso favor, porque ela pode ser boa e pode ser ruim. Uma coisa que eu tenho utilizado bastante, tanto em terapia infantil quanto em terapia de adulto, tem um recurso da inteligência artificial que é de criar livros. Não sei se você já viu. Eu não. Você conta uma história para a inteligência artificial e ela cria livros com figuras. Eu tenho usado muito com a função da metáfora nas sessões e indicado para os meus pacientes, para os meus supervisionandos usarem, tanto com criança quanto com adulto, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que gostam de ver a metáfora, não só de escutar e refletir. Pessoa que é mais concreta, né? Então a gente cria a história com figuras. Ele vai criando uma figura, você pode dizer assim: eu quero a figura assim, assado, diferente, com característica tal. Então ele vai criando uma história com as figuras que podem ser contadas para o paciente. Não é do céu, você deixa aqui pra gente na descrição essa dica, porque até eu quero também, hein? Eu deixo, então assim, eu acho que tem funcionado muito. Então a gente usa tanto na psicoterapia infantil, ACT com criança, com ACT com adulto.
né? Então, utilizar a inteligência artificial, depois eu vou deixar aqui para vocês, mas é uma função do Gemini, chama Storybook, em que ele cria Bacana. histórias, sabe? Então, assim, a gente tem utilizado, então, dá para você imprimir, dá para você fazer print e mandar por WhatsApp para o paciente, vocês trabalharem juntos, né? Então, eu acho que é a mesma função da metáfora, contar uma história ao qual tem semelhanças com aquilo que eu quero trabalhar, né, na vida do paciente. Exato. Nossa, perfeita essa dica. Então, eu acho que são possibilidades que a gente coloca ali, né? Saber que a metáfora vai além da metáfora. É um pouquinho do que o Skinner fala do tato estendido. Ver semelhanças, similaridades entre duas situações e conseguir, nessa questão da tomada de perspectiva, fazer o paciente conseguir olhar para a situação dele de outros olhos, né? E quando a metáfora faz sentido para ele, realmente a gente vê um clique acontecendo, reflexões acontecendo, como a Ana falou, que ele traz depois em outras sessões. E eu não sei para você, Tati, mas me dá uma sensação tão grande aqui de realização. Eu pensei, nossa, yes, fiz um trabalho bem feito, porque a pessoa começou a sessão dizendo, Ana, eu estava subindo o muro, e aí eu estava escalando, e de repente eu caí desse muro, voltei na estaca zero. Aí eu penso, ótimo, vamos trabalhar esse problema, mas o meu outro lado tá, yes, funcionou, que ela trouxe sozinha. Sim, ótimo. A gente fala assim, nossa, que bom que pegou. Ai, pensei em você nessa semana, naquilo que você me falou, que os pensamentos vêm e vão e voltam, que vem de uma metáfora, né? E que eles vão passar, né? Então ela diz assim, então a gente fica feliz que realmente fez sentido, trouxe reflexões que foram para além da terapia. Então, atingiram o objetivo que a gente esperava, porque nem sempre isso acontece. E quando a gente percebe que não aconteceu, vira a chave rápido. Porque aquela metáfora, por mais que frustre a gente como terapeuta, não pegou, não deu certo. Não adianta a gente insistir que é pior. Isso, vamos trabalhar nossa flexibilidade psicológica como terapeuta. Né? Não insiste numa metáfora que não deu certo, não perca seu tempo e o tempo do paciente explicando a metáfora. E não aumente os seus pensamentos e sentimentos aversivos sobre você enquanto terapeuta, porque a metáfora não deu certo. Isso, porque a gente é isso mesmo. Então, a gente às vezes planeja uma intervenção, algumas são bem efetivas, outras não. Então, assim, e se não foi, vamos tentar outra coisa, né? Sempre é um momento de exercer nossa flexibilidade psicológica. Exato. E também, Tati, eu estava aqui na minha mesa, agora mesmo que eu usei essa semana com uma cliente, esse aqui, ó, também é uma metáfora, né? Exercícios experienciais não deixam de ser metáforas. Então, dependendo do contexto, se der para fazer presencialmente algum tipo de exercício experiencial, ótimo. Se for no contexto online, a gente adapta também aqui para a pessoa tentar entender como é que funciona isso. Mostra, né? Vai conversando com o paciente, ou até tentando, pedindo para ele se ele tem algum material, algum exercício experiencial com comida, às vezes, se ele traz na sessão e a gente vai dizendo, né? Isso. Então, acho que é um pouquinho sobre isso, assim, entender como criar, baseado na história do paciente, e como utilizar também a metáfora em sessão, né? Não sendo um recurso pelo recurso, mas com a função que a gente quer atingir, e tomar cuidado quando a gente está fazendo algo por fazer, porque a gente acha que é legal, porque falaram para a gente que é importante, mas que talvez não faça sentido com aquele paciente, naquela sessão, naquele momento do processo terapêutico. E mais uma vez, Tati, assim, eu vejo que você conseguiu trazer a importância da análise do comportamento presente na terapia de aceitação e compromisso. Ou seja, ela não é apenas um conjunto de técnicas. Eu vou ser terapeuta ACT e aplicar um protocolo, uma técnica da ACT, o que vai funcionar para esse caso. Não, é preciso de um embasamento teórico grande por trás disso, de uma análise funcional, de um conhecimento, até mesmo do comportamento verbal, da linguagem como um todo, para entender a função da nossa intervenção baseada na metáfora. Sim, com certeza. Eu tenho falado cada vez isso mais para as pessoas, principalmente para os alunos de graduação, né, que estão se formando, que eles falam para mim assim, você acha que eu deveria entrar numa pós em ACT? Né? A minha resposta para as pessoas é sempre assim, eu acho primeiro que você precisa de uma boa base em análise do comportamento, em análise funcional, aí depois você vai para a ACT, que eu acho que isso vai enriquecer muito a sua prática, né? Foi o que eu fiz.
E eu realmente sou muito defensora disso. Eu também, então assim, ó, eu fiz um mestrado em análise do comportamento, bem feito, com princípios básicos, com análise funcional, fui num doutorado em psicologia experimental, depois que eu fui sentar, debruçar, estudar ACT, fazer cursos, fazer capacitações, né? Então, assim, com uma base muito forte em análise do comportamento, na análise funcional, na clínica, nos princípios básicos, até em experimentação, que eu acho que me ajudou muito na clínica, Com sabe? certeza. Porque eu vejo assim que foi o que eu fiz também. Eu saía da graduação sentindo que estava faltando uma base na análise do Uhum. comportamento. E aí eu fui para uma pós em análise do comportamento aplicada na clínica. E Sim. ali, é claro, já tive um pouquinho da arte, tive supervisão na arte, mas todo o processo da pós era baseado na análise do comportamento. Então, isso me ajudou a ter esse embasamento teórico e prático também, muito sólido. E principalmente dessa parte do olhar do terapeuta-cliente, como tem uma influência do comportamento de um no outro. Né? E aí depois fui lá atrás de várias coisas da arte também, outra pós na arte, enfim. Né? Então, eu acho que é um caminho necessário. Não vou dizer assim, tem que ser feito isso, mas fica uma sugestão, né? Que seria o ideal, uma expectativa. Isso. Talvez você tenha tido contato com a arte antes da análise do comportamento, né? E tudo bem, mas assim, uma formação sólida em análise do comportamento, nos princípios básicos, na análise funcional, na terapia analítico-comportamental, na TAC, né? Tipo, eu acho que é muito importante deixar a nossa prática da terapia de aceitação e compromisso muito mais rica, muito mais bem aplicada, com muitos melhores resultados, mesmo que você tenha tido contato diferente da gente com a ACT antes. Né? Nada disso que você pode, nada, né, impede que você possa fazer esse contato com a TAC depois. Isso mesmo. Mas eu acho que era isso, gente. Vou deixar ali nos comentários do vídeo, né, o aplicativo que eu falei ali de histórias para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Queria dizer que a gente está adorando receber vários comentários nos vídeos, até anteriores, né? Então a gente sabe que algumas pessoas chegaram no canal, não estão acompanhando o canal desde o começo, chegaram no canal depois e estão comentando os vídeos anteriores que a gente fez lá atrás e que a gente está muito feliz em receber os comentários, a impressão de vocês dos vídeos. Então, continuem comentando, né? E as dicas e sugestões de novos temas que eu vi que vocês deixaram, tá ótimo. A gente vai se organizar aqui, deixar tudo organizado, bonitinho, para que vocês tenham acesso aos conteúdos que vocês estão sugerindo. Isso aí. Então, obrigada, gente. Até a próxima. Até. Tchau.